Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Que bálsamo! Este louvor é um bálsamo. Somente aqueles que estão sensíveis à voz do Espírito Santo, como aprendemos hoje na escola bíblica dominical, entenderam o significado desta letra. Mas o mesmo Deus que fala aos corações sensíveis, fala aqueles corações insensíveis, porque a palavra diz que ela penetra aonde o pensamento, a ciência, as palavras não penetram, a palavra de Deus penetra. Então, do coração mais duro ao coração mais sensível, Jesus vai falar nesta noite. Você que está ouvindo a minha voz aí do lado de fora, esta mensagem também é para você. Eu quero trazer uma mensagem temática sobre o tema: quando o desânimo encontra a bondade de Deus. Quando o desânimo encontra a bondade de Deus. Eu tenho certeza que as pessoas que escutam minha voz, tem alguém que está desanimado, alguém que enfrenta dificuldades e por conta disso o seu coração esfriou. Então esta mensagem é para você. Salmos 107, a partir do verso 1. Eu quero que você que trouxe a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós vamos ler alguns versículos. Salmo 107, verso 1 diz assim: Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Falar que Deus é bom, se eu perguntasse a você e perguntaria assim: Deus é bom, você rapidamente falaria assim: Deus é bom. Mas eu quero ver você falar que Deus é bom quando Ele te apertar. Eu quero ver você falar que Deus é bom quando vier a dificuldade. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, nós temos dinheiro, saúde, nossa família está muito boa, estruturada, nós pulamos de alegria e falamos: Deus é bom. Mas quando as coisas começam a apertar, aí você começa a pensar: será que Deus realmente é bom? Se Deus fosse bom, aí começamos a fazer perguntas. Se Deus fosse bom, não existia tanta violência. Se Deus fosse bom, eu não tinha tanta doença. Se Deus fosse bom, a minha família estava a mil maravilhas. Se Deus fosse bom, meu marido estava na igreja. Se Deus fosse bom, a minha esposa estava na igreja. Se Deus fosse bom, os meus filhos estavam na igreja, não estavam aí na rua. Mas o Salmo 107, ele afirma: Deus é bom. E o Salmo 107, ele faz parte, ele é o primeiro salmo do 5º livro dos Salmos. Os salmos, eles eram divididos em 5 volumes. Cada um deles falava de uma coisa, cada um deles encerrava de uma forma. E o Salmo 107, que vai até o Salmo 150, fala do louvor, de como os salmistas ali louvavam, impetravam os louvores a Deus. Quando você olha ali do Salmo 115 ao 125, 26, que é os louvores que eles iam cantando na canção dos degraus, em que eles iam subindo para Jerusalém e iam louvando a Deus ali por cada necessidade que eles passavam. Então o salmista, ele quis colocar na minha cabeça e na sua cabeça que apesar de tudo que nós passamos, Deus é bom. Deus é bom.
Deus é bom e as suas misericórdias duram para todo sempre. Mas eu falei que ia falar de desânimo. Hoje pela manhã, também na escola bíblica dominical, o nosso pastor, em dado momento, ele contou uma história de uma conversa que ele teve em outra igreja. E ele falou sobre desânimo espiritual. Em dado momento da aula, eu perguntei para os alunos como está o ânimo de vocês. E a resposta foi: desânimo. Como está o seu ânimo hoje? O que tem minado as suas forças ao ponto de você até achar que Jesus é bom, mas chega no culto você não vem, chega no culto você não abre a sua boca, chega no culto você não louva, chega no culto você não oferta, você não dizima. Se Deus é tão bom para você, por que está tão desanimado? Hoje eu quero apresentar para a sua vida um diagnóstico, para que você possa olhar o diagnóstico da sua vida e saber que ainda tem jeito para o desânimo. E o desânimo está aqui. O segredo é a palavra, o segredo é a leitura, o segredo é a oração, o segredo é intimidade, o segredo é comunhão com Deus. O desânimo, primeira característica do desânimo: o desânimo faz você esquecer das coisas que Deus fez por você. E é por isso que o salmista, ele já inicia o livro: dei graças ao Senhor. Quando você dá graças a Deus, quando você lembra do amor dele, do carinho dele para com a sua vida, aquilo ali te faz lembrar das coisas que ele já fez por você. E a primeira coisa que o desânimo tira é a sua memória espiritual. Então, neste momento, eu quero que você faça uma reflexão aí e comece a lembrar de quando Deus agiu na sua vida, quando a sua família estava desesperada, ou você estava passando por tribulação, e naquele momento específico, o Senhor apareceu para você e falou ao seu coração: não desanimes, eu estou com você. No momento de desespero, de choro, Ele foi lá e enviou alguém, ou você leu alguma coisa, ou ouviu uma música, e Ele te lembrou que Ele estava contigo naquele momento difícil. É tempo de melhorar a sua memória e relembrar que Jesus te resgatou, e é a melhor coisa que você precisa relembrar. Traga à memória aquilo que te traz esperança, e a sua esperança nasceu no dia que você aceitou a Jesus como seu Salvador. Se isso permanecer na sua mente: o dia que eu aceitei a Jesus, o dia que eu me batizei, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, o dia que Jesus enviou um recurso financeiro, um dia que Jesus enviou um recurso emocional, um dia que Jesus falou comigo, é isto que vai melhorar a sua memória espiritual, e você não irá esquecer que Jesus é bom. Jesus é bom, Jesus é bom, eu posso afirmar isso: Jesus é bom. Todos sabem que a minha casa tem enfrentado momentos de tribulação, mas quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu refaço é reunir a minha família e vamos falar que Jesus é bom. Esta semana eu passei 3 dias com a minha esposa internada. Na quarta-feira, quando a gente saiu do hospital, à noite, lá no quarto, vamos falar que Jesus é bom. Fizemos um culto ali na hora. Jesus é bom. Eu sempre falo para minha esposa e para meus filhos: nós estamos passando por momentos de tribulação, mas imagina se o Senhor não tivesse conosco, seria pior, porque Jesus é bom.
traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Não deixe o inimigo roubar a tua memória daquilo que Deus já te deu e já fez por você. A primeira coisa que Ele quer roubar de você é o teu ânimo de vir ao culto. É o teu ânimo de adorar. Levanta a sua mão, parece que você tem alguma doença agarrada no teu sovaco que você não consegue levantar a mão para adorar a Deus. No jogo do Brasil, pula, canta. Na igreja, parece um frango duro. Sensibilidade, a voz de Deus, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Ei, o desânimo vem para todo mundo. Não estou falando que eu não passo por momentos difíceis, de desânimo, que eu penso em desistir. Mas eu tenho este versículo na minha cabeça. Traga a memória, traga à memória aquilo que te dá esperança. Israel fez isso inúmeras vezes, esqueceu de Deus. Depois de atravessar o Mar Vermelho, recebeu um maná do céu, viu milagres, mas murmurava. Nós cantamos hino aqui hoje. Em vez de você murmurar, canta. Está pesado? Canta. Não reclama, clama. Clama. Apresenta ao Senhor as suas dificuldades, as suas fraquezas, os seus desânimos, as suas desilusões, os seus desejos. Porque neste momento em que você estiver lá no seu quarto, ou em qualquer lugar da sua casa, é porque o quarto é o seu ambiente mais íntimo, é lá que você vai lembrar dos milagres do passado. E isso vai te sustentar. Talvez alguém esteja aqui me escutando, o que pode causar um desânimo espiritual, lutas prolongadas. Está lutando há tanto tempo você busca algo, um emprego melhor, uma saúde melhor, uma família melhor, mais estruturada, e aquela luta vai se estendendo, e uma hora você cansa. Mas assim como Moisés, que estava cansado lá, que quando ele levantava a mão, o povo vencia, e quando ele cansava, o povo perdia. Hoje Jesus te pega pela mão e sustenta você, para que você possa clamar pela sua família, e assim você possa vencer as suas lutas prolongadas. Receba ânimo no nome de Jesus. Nem sempre o problema é a luta, mas o tempo que ela dura. Cansaço físico e emocional. O cansaço vai vir para mim e para você. Hoje eu falei para os meus pais que eu não viria, talvez eu não viria. Saí da escola bíblica dominical, fui direto para o hospital, pegar a minha esposa. Cheguei com uma dor aqui no tórax, parecia que eu estava ficando doente. O cansaço da semana toda vai vir para mim e para você. Mas isso não pode se tornar uma rotina na sua vida. Qualquer cansaço, eu vou faltar o culto. Qualquer coisa, eu vou faltar o culto. Qualquer coisa, deixa de vir para o culto, deixa de participar da ceia, deixa de cantar. E isso vai minando. A Bíblia nos mostra que grandes homens também cansaram. Então, se os grandes homens da Bíblia cansaram, você também vai cansar. Mas assim como ele fez com Elias, que após uma grande vitória, ele cansou. Depois você pega a sua Bíblia, quem está me escutando, leia 1 Reis, capítulo 19.
Você vai ver que o cansaço chega para todo mundo. Mas quando Elias está ali prostrado, cansado, esgotado, Deus chega para ele e fala assim: Elias, levanta. E é o que eu falo para você hoje. Deus fala para você hoje: levanta. E o texto vai dizer que Elias olha para o lado e vê comida e fala assim: Elias, levanta e come, porque longa é a caminhada. Você está cansado, Deus manda você levantar, se alimentar da palavra, porque longa é a caminhada. Levanta, pega a palavra e leia, se alimenta, porque longa é a caminhada. E com aquele alimento, Elias caminhou 40 dias. Então era um whey protein super. Proteína pura vinda do céu. Energia para quem estava cansado, sobrecarregado das batalhas da vida. Talvez você esteja desanimado por conta das suas decepções. Decepção todo mundo tem. Me feri com fulano de tal. Tal irmão da igreja falou algo que eu não gostei. O pastor falou daqui do púlpito algo que eu não gostei. Na IBD o irmão Jonatas falou algo que eu não gostei. Irmãos, pessoa que está me ouvindo, eu vou te decepcionar alguma vez. Mas Jesus não te decepciona. A gente não pode estar decepcionado com Jesus. O homem nos decepciona, nós somos falhos, falamos besteira, mexemos um com o outro, mas Jesus, é por isso que nós estamos aqui nesta noite, é porque Jesus nos une, é porque Jesus nos cura, é porque Jesus nos liberta, é porque Jesus nos transforma, é porque Jesus nos dá vida e vida em abundância. Então não deixa as suas decepções com a sua família, com seus amigos ou com alguém daqui de dentro te afastarem do amor de Jesus. Conforme o texto que nós lemos agora em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Então, se nem a morte nos separa do amor de Deus, não deixe que as decepções desta vida te afaste daquele que morreu por você, daquele que suspirou por você, daquele que sangrou por você, daquele que foi até o final por você. Mesmo que as suas orações não pareçam não correspondidas, não respondidas, não se decepcione com Deus. Às vezes eles ainda não te respondeu porque não chegou o momento certo, porque você ainda não tem estrutura para suportar. Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que pode fazer com que você desanime é negligenciar a comunhão com Deus. Isso vai aos poucos. Você para de orar, ou você orava 10 minutos e hoje você ora só 1 minuto por semana. Você lia a Bíblia todo dia, depois você passou a ler só o devocional que o pastor manda todo dia, e depois você não vai ler nada. E com isso você vai esfriando. Depois você passa a faltar os cultos. E quando você menos esperar, o desânimo cresceu dentro da sua vida e te afastou da fonte. A primeira coisa que uma pessoa que está perdida, ela precisa encontrar é uma fonte, é a água.
Porque uma pessoa que está perdida, seja na floresta ou seja no deserto, se ela não encontrar uma fonte de água, aquela pessoa vai morrer. Da mesma forma você pode estar seco por dentro aí agora, porque eu não consigo entender e nem ler o que está dentro de você, eu consigo ver o seu rosto. Mas se você estiver seco por dentro, a você que me escuta, se você estiver sedento por Deus, aqui existe fonte de vida eterna. O grandão da Galileia está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. E ele diz que do nosso interior fluirão rios, fontes de água viva. Então beba desta água que hoje ele te oferece. Não morra seco perto da fonte, porque a fonte está aqui. Apenas estenda a sua mão e pegue desta água, que ela é de graça. Aqui não é cobrado, a água é de graça. Você toma da água que vem diretamente do céu, do trono de Deus. Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Davi, ele fala isso consigo, passando várias tribulações, correndo, fugindo. Mas ele entende, e eu volto no tópico anterior, ele entende que a memória espiritual precisa ser constantemente alimentada. Hoje, nós somos bombardeados de informações. E que vão cauterizando, que vão sobrecarregando a sua mente, a minha mente. O diabo quer que você lembre só das suas perdas. O inimigo quer que você lembre de onde você caiu. O inimigo quer que você lembre daquela vez que você pulou, que você não se deu bem, que você causou algum incômodo em alguém. Ele quer que você se lembre daquele pecado, quer te acusar constantemente. Mas Deus quer que você se recorde sempre da fidelidade dEle, sempre do amor dEle, sempre do carinho dEle para com você. Porque se não fosse esse carinho, esse cuidado, esse ninar que Deus tem por mim e por você, você não estaria aqui hoje. Foi o Senhor que te trouxe aqui hoje para ouvir esta palavra. Se você entrou aqui desanimado, triste, cabisbaixo, e você que está passando aí de moto agora e está ouvindo a minha voz, deixa Deus falar contigo e renovar a sua vida hoje. Glória a Deus. O que tem roubado a sua alegria? O que tem roubado o seu ânimo? Há quanto tempo você não agradece pelas bênçãos recebidas? O que você tem alimentado? Os seus problemas ou a sua fé? Você olha para os seus problemas e olha para o tamanho da sua fé. E o que você alimenta? Está na hora de construirmos uma fé produtiva. Está na hora de construirmos algo verdadeiro. E pode ser que você esteja passando por alguma tribulação, porque Deus quer que você chegue aonde Ele precisa que você chegue. Ele vai fazer de tudo para que você se torne aquilo que Ele deseja que você se torne. Nem que Ele precise utilizar as suas tribulações para salvar outras pessoas. Ele vai utilizar. Nem que Ele precise utilizar as suas doenças para salvar outras pessoas. Ele vai utilizar. E Ele vai permanecer contigo constantemente. A bondade de Deus permanece mesmo quando a nossa fé está enfraquecida.
Salmo 7, verso 6 diz assim: na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Nós queremos muito que Deus nos livre de toda tribulação. Ah, Senhor, eu quero ficar sombra e água fresca. Mas é na tribulação que Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. É na tribulação que Ele vai mostrar para você que Ele está contigo. É na tribulação que Ele vai mostrar para você que você é dependente dEle. É na tribulação que Ele vai mostrar para você que você tem valor para Ele. E é na tribulação que Ele vai mostrar para você que precisa ser perseverante. E a perseverança vai gerar em você esperança. E a esperança, a nossa esperança foi a primeira a morrer. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança está viva, e a nossa esperança um dia, ela vem nos buscar. Glória a Deus, a nossa esperança está viva, a nossa esperança aumenta a nossa fé, a nossa esperança nos fortalece, e a nossa esperança não nos abandona. Então, se tua fé está enfraquecida, aqui é o momento de recarregar a bateria. Aqui é o momento de abrir a sua boca e glorificar o nome dEle. Porque como nós lemos, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluias. Deus não muda quando você muda, porque Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ei, se você está preso ao teu passado, saiba que você não tem como mudar o seu passado. Se você está preso no futuro, saiba que você não tem como estar no futuro para modificar nada. Mas o seu presente, se você estiver com o mesmo de ontem, hoje e eternamente, será um bom presente. Porque o presente com Jesus é bom. As suas emoções mudam. A sua disposição muda. A sua fé vai oscilar. Mas o seu Deus vai permanecer. Porque Ele te entende. Ele te conhece, Ele sabe de onde você foi formado, Ele sabe que você é pó, Ele sabe que você se entristece, Ele sabe que você se abate, mas por isso que Ele permanece fiel a você, é por isso que Ele demonstra a sua bondade a você. E nesta noite, Ele quer mudar o seu estado emocional, Ele quer mudar a sua história. Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus mudar a sua história. Deixa Ele fazer algo novo em você. Deixa Ele fazer algo novo. Dá o primeiro passo. Sai do marasmo. Clama a Ele: Senhor, a minha vida não está como eu queria. E você sabe que não está. Você sabe que você poderia estar produzindo mais para o reino. Mas você sabe que você não está. Mas o Deus que aumenta a fé. E você não tem culpa, porque até os discípulos que andavam com Jesus pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Clama a Ele hoje isso. Pede a Ele para aumentar a sua fé, para você fazer coisas que você não fez. Pede a Ele para aumentar a sua fé, para que nos próximos 6 meses você seja um cristão melhor. Pede a Ele para aumentar a sua fé, para que você cresça espiritualmente mais, porque este ano é o ano do crescimento espiritual, e somente você pode fazer uma autoanálise e ver: eu cresci 1% esse mês, eu cresci nada este ano, eu posso crescer tantos por cento até o final do ano, mas depende de você crer, depende de você acreditar, depende de você querer, porque o nosso Deus, Ele se apresentou para salvar todo mundo, mas Ele só se relaciona com quem quer relacionamento. Quem quer intimidade com Ele, Ele vai dar intimidade. Quem quer dom espiritual, Ele tem para distribuir aos milhões. Quem quer comunhão, Ele tem. Quem quer bênção, Ele tem. Quem quer salvação,
coração, Ele tem, mas Ele quer principalmente relacionamento. Ele quer te mostrar coisas ocultas que Ele não revelou para mim, não revelou para o pastor, para o seu professor de EBD, porque Ele tem algo específico para você, para te sustentar. É o alimento, lembra do alimento lá de Elias? É este alimento escondido, é o maná que desceu do céu, e este maná só vai vir se você buscar. Deixa Ele fortalecer a sua fé hoje. Deus usa as nossas crises para fortalecer a nossa fé. Às vezes você pode estar pensando, poxa, Jonas, mas você nem sabe como está lá em casa. Você nem sabe o que eu passei para vir hoje. Eu vim arrastado, arrastada. Eu nem queria estar aqui. Estou cansado, estou com dor. Mas as nossas crises servem para fortalecer a nossa fé. Esta semana, eu vi um vídeo, eu falei no nosso grupo de oração, que, não lembro o nome da pessoa, mas ele falou assim: quando a crise vier, quando algo acontecer na sua vida de ruim, lembre-se da palavra ainda bem que. Seu pneu furou, ainda bem que é de dia. Seu pneu furou, ainda bem que eu tenho dinheiro. Ah, meu filho ficou doente, ainda bem que eu posso ir no postinho aqui perto. Ah, meu filho ficou doente, ainda bem que Deus me deu uma reserva e eu guardei esse dinheiro para comprar. Ainda bem que Jesus te salvou, ainda bem que você está aqui hoje ouvindo esta palavra, ainda bem que Ele prospera na sua vida, ainda bem que Ele age na sua vida, mas você precisa olhar com os olhos espirituais e deixar de focar no problema e olhar o ainda bem que Ele te salvou, ainda bem que Ele te resgatou, ainda bem que Ele mantém você, ainda bem que Ele te sustenta, ainda bem que Ele deve ser louvado, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ainda bem que nós estamos aqui louvando ao Senhor nesta noite. O Brasil encaminha a passos largos para cessear o Evangelho e a pregação, mas ainda bem que nós temos tempo de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. Então abra a sua boca e diga: ainda bem, Jesus, que eu vim ao culto hoje. Glória. Deus renova diariamente aqueles que esperam nele. E esperar cansa, mas esperar em Jesus é garantia de renovo, é garantia de refrigério. Lamentações 3:22, nunca saia da sua mente: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, elas se renovam 24 horas, deu meia-noite, as misericórdias dele estão renovadas novamente na sua vida, não tem fim, é todo dia que ele guarda você e tem misericórdia da sua vida. Jeremias escreveu essas palavras olhando para uma cidade destruída. Mesmo cercado de ruínas, conseguiu enxergar a fidelidade de Deus. Eu não sei, pode estar tudo quebrado ao seu redor, tudo destruído, sua vida sendo destruída, sua família sendo destruída, a sua saúde sendo destruída, mas consiga enxergar Deus ainda te salvando, tendo misericórdia da sua vida. Isso nos ensina que a esperança não nasce das circunstâncias, mas do caráter de Deus. Pare de focar no problema. Pare de
maximizar aquilo que é pequeno diante do Deus grande que você serve. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está dentro de mim, maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Tem aquela frase, não diga para o seu problema e tal, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. É verdade, você tem um grande Deus, mas nós, muitas das vezes, nós queremos maximizar o problema e esquecer que este Deus, Ele é grande e poderoso. Glória a Deus. A maior prova da bondade de Deus não foi milagre, mas foi a cruz. O maior amor que Ele demonstrou por você foi a cruz. Foi não poupar, como diz Romanos 8,32. Ele não poupou o próprio Filho, mas Ele entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele a graça sobre todas as coisas? O maior ato de amor. Às vezes você está esperando alguma coisa a mais. Ah, Jesus, eu quero mais. A maior coisa que Ele poderia demonstrar, o amor dEle por você, foi entregar Jesus. Foi fazer Jesus, como diz o texto, enfermar. Foi moer a carne dEle. Foi colocar Ele no madeiro. Foi tornar Jesus maldição para que você tenha bênção. E Jesus foi até o final por você. Ele não desistiu para que você não desista. Ele deixou registrado, vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. Então, se a tua confiança está no Deus que venceu, você não pode desistir. A bondade de Deus restaura quem está espiritualmente preso. Verso 14 do Salmo 107. Ele os tirou das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam. Talvez você que esteja aí fora ouvindo a minha voz, se sente preso, não consegue dar um passo, não consegue se entregar a Jesus de forma plena. Ou se tem alguém aqui dentro da igreja que se sente da mesma forma, vem para o culto, ouve a palavra, mas por dentro se sente preso. Eu quero contar para você o que diz em Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho é dinamite, é o poder de Deus. É a única coisa capaz de te arrancar dessas prisões, de quebrar as correntes que te aprisionam. Então, se você que escuta a minha voz, quiser vir aqui no culto para receber uma oração e se libertar dessas correntes, hoje é o momento. E se tiver alguém aqui dentro da igreja, na mesma situação, hoje é o momento. João capítulo 8, verso 36 diz assim: portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente você será livre. Então receba libertação dessas cadeias, libertação destas correntes que te aprisionam. E para a gente caminhar para o encerramento, Deus contempla, quem contempla a bondade de Deus, vence o desânimo com gratidão. Olha só o que diz o verso 43. Quem é sábio, reflita nessas coisas e considere a bondade de Deus. Quem é sábio, reflita. O Senhor te trouxe hoje aqui para que você refletisse como está a sua vida espiritual.
O Senhor te trouxe aqui para que você refletisse como está o seu ânimo e o seu desânimo. E para que você considere a bondade de Deus. O Salmo 107. Eu esqueci de comentar, eu vou comentar agora. Quando você lê ele todinho na sua casa, ele vai falar de 4 tipos de pessoas. Só que ele é muito extenso. Ele vai falar dos que estão perdidos. Talvez você esteja perdido. Você que escuta a minha voz e do lado de fora esteja perdido. Eu falei dos que estão presos nas trevas. E falei que Jesus liberta. O Salmo fala dos enfermos. E Jesus cura. E te dá sustentação para manter até o final. E ele fala também daqueles que estão enfrentando tempestades na sua vida. Mas assim como nos evangelhos, com que surgiu uma grande tempestade no barco, e Jesus estava lá, e no momento certo, Jesus se levantou e se acalmou o mar. Na sua vida pode estar passando tempestade, sua casa pode estar vindo a pique, sua família pode estar passando por tempestade, a sua vida está passando por tempestade individual, mas Jesus, se estiver no seu barco, clama a Ele, como os discípulos clamaram, clama a Ele e Ele vai se levantar. E no momento certo, aquela tempestade virará bonança, o mar vai se acalmar, você vai conseguir chegar do outro lado, porque o objetivo é te levar do outro lado, porque é do outro lado que o ministério continua, é do outro lado que tem gente para ser resgatada. Então essa tempestade é passageira, essa tempestade é passageira, mas o que está contigo é eterno, o que está contigo não teve princípio nem fim, o que está contigo é Jesus. Então com Cristo no meu barco eu navego muito bem. Pode vir a tempestade, pode vir a onda gigante, tsunami, maremoto, aquilo que tiver que vir. Se você tiver Jesus no teu barco, no momento certo, essa tempestade vai se acalmar e você vai falar: louvado seja o Senhor, porque Ele é bom. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome dEle. Crie esta rotina na sua vida. Anote os livramentos que Ele fez por você. Anote as pequenas bênçãos. Eu falei lá na oração na sexta-feira. Se atente aos detalhes. O dia que na minha casa, no meu quarto, na porta, quando a gente está saindo, eu imprimi bem grande, assim escrito: porque eu devo me manter de pé. E eu coloquei uma série de coisas lá, objetivos de oração. E o versículo de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi essa estratégia que Deus me deu, para que eu possa constantemente lembrar. Talvez esteja faltando você fazer isso na sua casa, para que você possa lembrar. Louve antes mesmo da resposta. Você orou hoje? Louve. Quem contempla diariamente a bondade do Senhor, dificilmente permanecerá desanimado. Porque o desânimo ele vem e vai bater na tua porta. Mas se você trouxer diariamente, ele vai embora. O que não pode acontecer é você permanecer desanimado. O desânimo tenta te convencer, e aqui eu concluo. O desânimo tenta te convencer o cristão de que Deus te abandonou. O Salmo 107 vai na contramão. Ele responde com uma verdade que atravessa os séculos.
Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Que no momento em que nós formos orar aqui, se você estiver desanimado, grite, clame. O que você não pode é sair daqui da forma como você entrou. Se você entrou sem perspectiva, você tem que sair daqui com perspectiva de melhora. Se você entrou aqui cabisbaixo, você tem que sair daqui animado. Se você entrou aqui desanimado, nem queria vir para o culto, vim só para bater o ponto, esse sentimento vai sair da sua vida hoje, no nome de Jesus. Porque nós precisamos frutificar. Ainda tem 6 meses pela frente. E nós precisamos falar de Jesus aí fora. Tem muita pessoa aí para ser ganhada para Jesus. A nossa igreja tem muito espaço. Faça a sua parte. Convide. Traga. Vá na casa. Busque. Porque aquelas vezes aquela pessoa está desanimada, ela não tem força para vir. Mas se você passar lá e chamar, ela vai vir. Então que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. No momento do último louvor, é um momento também para você se alegrar, para você levantar as suas mãos e demonstrar e reconhecer que Jesus é bom e que você veio aqui hoje para louvar o seu santo nome, porque Ele é bom. E eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.